Amigas e amigos, vamos a algumas fotos e cenas. Nesta primeira foto e cena, ao fundo está o Tenente-Coronel Mauro Cid. Ele, Tenente-Coronel Mauro Cid, é ajudante de ordens da Presidência da República. Filho do general Mauro Lorena Cid, que é da mesma turma de Bolsonaro na AMAN, 1977. O general hoje está na Flórida, Estados Unidos, na Apex, uma associação de fomento à exportação. O ajudante Cid, há pouco visto e citado, esteve nas manchetes nos últimos dias, na véspera do debate, como um dos responsáveis por pagar contas das famílias Bolsonaro e de Michele. Investigação da Polícia Federal para saber se as contas foram pagas com dinheiro público. A presença do ajudante Mauro Cid nesta foto tem impresta a nitidez de uma tomografia das mais modernas. Ele é do Exército, das Forças Armadas, e sem nenhuma necessidade ali esteve fardado. E notem, é o único totalmente em pé, ereto. É a imagem da tutela militar no palco da política. Nesta sexta-feira, poucas horas depois do debate, se teve conhecimento de um comunicado do Alto Comando do Exército, informando: quem ganhar a eleição, leva. Na noite desta sexta-feira, sem ser específico sobre qual dos vários temas citados na reportagem se referia, o Exército lançou nota desmentindo o Estadão. Por que motivo o Exército se concede autoridade para dizer quem leva, quem não leva, se leva ou se não leva uma eleição? Porque o Exército, as Forças Armadas, tutelam o poder no Brasil. E Bolsonaro, o Messias, é apenas um boneco de ventríloco do projeto militar de poder. Para os que ainda têm dúvida, confiram esta imagem da ilegalidade. Novembro de 2014. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Isso é proibido, fere o mais básico no Estatuto dos Militares. É Bolsonaro sendo lançado candidato à presidência da República dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. E sigamos na decomposição desta foto. Agachado, atrás do pai, está Carlos, o vereador Carluxo. A representação do gabinete do ódio, das fake news, investigações feitas pela Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, o pai Bolsonaro decretou um dos seus muitos sigilos de 100 anos, para evitar que se saiba o acesso dos filhos ao QG do gabinete do ódio, o Palácio do Planalto. E nesta foto, à espera das ordens, o padre. Na real, o avatar de Robertão Jefferson, o dono do PTB, que, ora em prisão domiciliar, não pôde ser candidato, investigado exatamente por fake news, gabinete do ódio, ataque ao Supremo Tribunal Federal. O padre, figura encarregada de imprimir o tom cafajeste à reta final das eleições. Foi treinado para isso. Lembremos, ele estava naquela comitiva que foi a Londres avacalhar o funeral da Rainha Elizabeth. O Brasil pagou por aquelas cenas aos olhos e manchetes do mundo inteiro? Azar do Brasil. O padre, revezando-se no papel de escada e capacho, fez um serviço sujo para Bolsonaro. Que valentão oral, na única oportunidade que teve para perguntar diretamente a Lula, não o fez. Fugiu. Outro candidato prestou-se ao papel de escada, não com o mesmo assinte e fantasia do padre. Felipe Dávila, o liberal sapatênis, que, até a véspera das eleições, não passou, se é que passou, de 1% nas pesquisas. Genro do miliardário Abílio Diniz, tendo declarado ao TSE 24 milhões, Dávila diz em sua marketologia: sou um brasileiro como vocês.
O Brasil já teve liberais como José Guilherme Belchior, ou, na política, Marco Maciel ou Cláudio Lembo. Hoje leva ao palco essa triste figura, que num país de 33 milhões de pessoas com fome, sendo destruído, faz escada para o fascismo e repete como se fosse um papagaio: privatizar, 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 privatizar. Gente como ele é quem quer privatizar. Não o que é necessário privatizar, privatizar tudo. Porque é esse tipo de gente exatamente que ganha com o que é privatizado, não os esfomeados, os lascados. São eles que faturam milhões, por exemplo, em dividendos de nacos já privatizados da Petrobras. Não querem um Estado enxuto, querem um Estado de sapatênis, só para eles. Notem nesta cena o candidato 1% se aproximando da turma. Ao perguntar a Bolsonaro durante o debate, quase pedia desculpas pela indelicadeza. Com Bolsonaro sorridente, afável, todos vimos. Diante de Lula, o desrespeito comum aos demais e às demais. Desrespeito, registre-se, não a Lula, mas ao que dizem respeitar, a Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. O STF tornou inválidas, portanto, juridicamente inexistente, as condenações 26 feitas contra Lula. Portanto, o réu, assim como qualquer réu, depois de anuladas as condenações, é inocente. Ou então vale o vale tudo. E o vale tudo para todos. Inclusive para mim e para você, caro amigo, cara amiga. Todos fingiram não saber e não entender o profundo significado do vivido e sabido nos dias anteriores. Os mais duros julgadores de Lula, do PT, declararam voto publicamente. Voto no mesmo Lula que alguns deles haviam julgado duramente. Todos são ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa, relator do Mensalão. Aires Brito, Nelson Jobim, Celso de Mello, Carlos Veloso e Gilmar Mendes, que já foi grande algoz e que exatamente na véspera anulou um processo da Receita Federal e afirmou: Lula é inocente. Esperam sempre, contam com isso, que jornalistas se acovardem, que não exponham um fato tão objetivo temendo ser rotulado. Mas poucos rótulos podem ser piores para um jornalista ou para um político do que o de ser covarde no exercício da profissão. Foi solar o posicionamento jurídico e, claro, político dos 5 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Mas faltou coragem aos candidatos para, mesmo com suas ressalvas em relação a fatos pregressos, demonstrar respeito pela decisão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Se valem das condenações, mesmo depois de anuladas. Ok, digamos que foi do jogo, mas aceitaram calados, coniventes, salvo uma ou outra observação lateral, o tema corrupção ser usado e repetido por Bolsonaro. Ninguém menos do que Bolsonaro falando sobre corrupção. Ele dizendo: meu governo é limpo, não tenho nada com orçamento secreto. 4 anos sem corrupção, disse o cara de pau diante dos candidatos e do país inteiro, apagando toda a corrupção, pastores, barras de ouro, tratores, orçamento secreto, laranjais, vacinas, etc, etc. Ciro Gomes citou 2 ou 3 mega operações no setor financeiro bancário. Um presidente cuja família, em poucas décadas na família, comprou 107 imóveis. 51 desses imóveis pagos com dinheiro vivo. Isso relatado à exaustão no UOL e Folha de São Paulo, ultimamente por Juliana Dalpiva e Tiago Erdi. Tá tudo lá.
como estava até serem paralisadas as investigações no Ministério Público do Rio de Janeiro. E isso sem contar 10 milhões em 2 mansões recentíssimas em Brasília. Por que usar o já tornado nulo, inexistente pelo Supremo Tribunal Federal e nem uma pergunta sobre essa aberração toda do presidente e família? Por que nada das ligações pessoais e factuais dos Bolsonaro com o Queiroz, investigado pelas familiares rachadinhas com a família, com as famílias Bolsonaro, mas investigado também por assassinato? Obra em investigação há 19 anos que incluía o capitão Adriano da Nóbrega, chefe de um escritório de pistoleiros, matadores de aluguel. Por que nada sobre a proximidade com os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes? Louve-se, de certa forma, o padre Junino. Ali esteve com toda a clareza para cumprir seu papel de capacho, de escada, mestre de cerimônias de uma cafajestada, ensaiada e exibida diante de todos e capturada nos bastidores pelas câmeras. Esse comentário irá ao ar antes do Jornal Nacional desta sexta-feira agora, 28 de setembro. As imagens que aqui vimos, claríssimas, serão exibidas para desmascarar a mise-en-scène, a farsa nos bastidores? Ou ficaremos apenas com a cafajestada encenada para milhões? Veja esta outra cena, um troca-troca exibido pela jornalista Andréa Sadi em seu Twitter. Segundos para a volta. Segundos, atenção. Como tudo é teatro, farsa, como quem tem 1% nas pesquisas pode dizer no meu governo ou se eu for eleito, podemos aqui criar um diálogo também farsesco. Mera ficção, nenhuma ligação com fatos ou pessoas reais. Diálogos. Pode ser no Pix? No Pix, não. E em moeda corrente ou transferência bancária? Não. Melhor em dinheiro vivo. O encontro de candidatos na Globo não pode ser analisado meramente como um debate. Não cabem apenas análises políticas naquilo. Aquilo deve ser guardado pelo Museu da Imagem e do Som, ou numa daquelas cápsulas para serem abertas em 100 anos, assim como os segredos sórdidos do Jair. O encontro de presidenciáveis foi uma documentação de até onde, até em que nível está a degradação. Aquilo foi e é, antes de tudo, um flagrante da degradação dessa instituição chamada Presidência da República. Presidência vista como um símbolo do país. A Globo como uma líder de não poucos meios de mídia de atos e modos semelhantes, por décadas, com inegável competência, excelência técnica, profissional, trabalhou na construção deste país. Para não ficarmos apenas na recente Lava Jato, basta recordar a armação pró-Collor, em 89. Ou, depois, motivo para um pedido de desculpas, o apoio à ditadura. A edição do debate final em 89, confessada até pelo então poderoso Boni. Um BBB político do pai do BBB do Boninho de hoje. Portanto, justo e quis o destino que seu palco, o da Globo, recebesse o ato que condensou a degradação. Todos os candidatos toparam as regras do debate. Sabemos, não é disso que se trata, mas do que ali terminaria condensado em imagens. Foi uma cafajestada promovida por Bolsonaro e os seus. Como se o estúdio onde se deu aquilo fosse um bordel de quinta, e sem sequer a possibilidade da fantasia, do prazer para quem é desse ramo, o dos bordéis. Principalmente sem valerem regras que regem todo bordel que se respeite. Bolsonaro e os seus atuaram em consonância com o personagem já definido como padre de festa junina, sem respeito algum a regra alguma.
pode até ter impressionado Bonner realmente tentando colocar alguma ordem naquilo. Impressão equivocada, e não por conta do Bonner, mas dos que insistem em não enxergar o que Bolsonaro é e encarna. O desrespeito da forma que for necessária a qualquer regra. Alguns definem como psicopatia, outros como sociopatia. E não poucos torcem o nariz, buscam evitar definir o que aquilo é. O fascismo com suas múltiplas faces. Uma delas é o deboche, o horror mascarado como se humor fosse. O fascismo não cai das prateleiras, é uma construção. Notem o Brasil, o imenso, gigantesco continente no entorno do palco onde vimos o que vimos na noite e madrugada desta quinta para sexta-feira. Vejam, ouçam como estão sendo mortas, agredidas pessoas de várias formas neste Brasil dos últimos tempos, dos últimos dias. Percebam o que está acontecendo no Brasil, onde Bolsonaro e seus militares, ou vice-versa, liberaram 1 milhão de armas. Entendamos o significado do Supremo Tribunal Federal ter que dizer, precisar dizer, não será permitido ir votar carregando armas e munições. Colhem tais fatos, manchetes, imagens nas imagens daqueles senhores e senhoras no palco da Globo. O que significa, o que demonstra do até onde vai a farsa quando na antevéspera da eleição alguém com 1, 2 ou mesmo 5% nas pesquisas dizer no meu governo, eu eleito. O fato de usarem essa muleta, de não evitarem a mentira no meu governo, já basta, ou deveria bastar, para deixá-los inteiramente despidos, nus. A senadora Soraya, que na sua marketologia se fantasia de onça, prestou um favor ao sacar o padre de festa junina. O papel daquele lamentável personagem, mesmo com clara intenção bolsonárica, terminou por expor e desmoralizar a grotesca pantomima. Num tweet, com o talento de sempre, o grande repórter Cláudio Leal resumiu: por que, num debate como esse, cara a cara, ninguém disse ainda o que já deveria ter sido dito? Bolsonaro é a maior excrescência da história republicana do Brasil. E ninguém deu, até agora, a dimensão da anomalia ética, política e humana da sua figura fascistoide.